Oi pessoal, ontem eu fui fazer uma visita domiciliar para uma paciente idosa, diabética, com um quadro de neuralgia pós-herpética. Ela já estava com 1 mês e meio que tinha tido o herpes zoster, mas estava com uma dor intensa no local, né? As lesões já haviam cicatrizado, mas ela tinha dor. E é uma complicação muito comum do herpes zoster. Eu fiz uma enquete ontem e a maioria das pessoas conhecem bastante sobre o herpes zoster, mas ainda há algumas dúvidas. Então eu vim aqui para esclarecer, para enfatizar para algumas pessoas o quão é importante a gente procurar o tratamento precoce. O herpes zoster é uma doença causada por um vírus, que é o vírus da varicela, né? É o varicela zoster. Então, normalmente a pessoa, quando ela é criança, ela pega a catapora, ou a varicela, e esse vírus ele fica latente lá num gânglio. E em algum momento da vida, muito comum nas pessoas idosas ou pessoas que têm alguma doença que diminui a imunidade, esse vírus ele pode reativar e formar o herpes zoster, que, como vocês sabem, forma aquelas lesões vesiculares, né? Normalmente seguindo um trajeto do nervo, muito comum pegar essa região intercostal, mas pode pegar a face, pode pegar o pescoço, o membro, né? Normalmente ele segue o trajeto do nervo, costuma pegar então um lado só do corpo e na fase aguda costuma, além das lesões, ter muita dor. Depois, mais ou menos com um prazo de 7 a 10 dias, essas lesões elas vão secando, criando crostas, mas em alguns casos a dor pode permanecer por muito tempo. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas elas vão ter dor por um período próximo de 1 mês a 2 meses. Algumas pessoas podem ter dor por um tempo mais prolongado, às vezes 6 meses, 5, 6, 7 meses. E uma pequena fração de pessoas que tiveram herpes zoster, elas podem ter uma neuralgia pós-herpética prolongada, às vezes até o resto da vida. E o que é muito desagradável. O herpes, quando ele desenvolve, né, o herpes zoster, quando eu me refalo herpes, ele tem uma indicação de tratamento com antiviral, principalmente em pacientes acima de 50 anos, porque ele diminui a probabilidade de desenvolver essa complicação que é a neuralgia pós-herpética. E a indicação de tratamento com antiviral, ela acontece principalmente se o paciente estiver dentro das primeiras 72 horas do início das lesões. Então é importante que, se você tenha um quadro sugestivo, suspeito de herpes zoster, que você procure atendimento rápido, precoce, porque se você procura um atendimento depois que está com 1 semana com essas lesões, o benefício do tratamento vai ser muito menor para você. Então a chance de desenvolver uma neuralgia pós-herpética em quem não fez o tratamento precoce é maior. E é uma doença que ela tem uma prevenção, né? A prevenção hoje principal do herpes zoster é a vacina. Recentemente, em 2021 foi aprovada e em 2022 começou a ser comercializada no Brasil uma vacina para o herpes zoster, sem conflito de interesse, é a Shingrix, e é uma vacina que ela tem uma eficácia aproximada de 90% em prevenir a doença e prevenir as complicações da doença, que é a neuralgia pós-herpética. Então, é uma vacina que ela tem indicação de ser tomada nos pacientes acima de 50 anos ou pacientes acima de 18 anos que têm alguma doença, alguma condição que cause uma diminuição da imunidade, né? Que são imunossuprimidos. Então é uma vacina que tem boas indicações, ela é cara, porém, quando a pessoa pega um herpes zoster, vai tratar com antiviral e depois os remédios para dor, o tratamento também é caro. Então, além de caro, é sofrido, é doloroso. Tá bom? Fica aí a mensagem de hoje para vocês.